dois, três e. Começou mais um episódio do Conversando Closet, o primeiro episódio da terceira temporada. Oi, meninas! Oi, galera. Oi, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Gente, terceira temporada é sobre isso. Iniciando mais uma temporada. Pra quem não sabe, a gente organiza os episódios em 21 episódios, né? Pra cada um apresentar 7 episódios iguais. Acho que aqui a gente é assim, né? A gente é tudo organizado, é tudo igual uma pra outra, entendeu? Dividido igual. Aí tá, a gente tá começando, né, a nossa terceira temporada com um assunto bem leve, bem de boa. Vamos falar sobre traumas. Que caos. Meu Deus, eu tô rindo. Mas deixa eu contextualizar como foi que eu coloquei esse assunto na pauta, que eu tô arrependida até. Por que eu tô arrependida? Porque eu pensei que eu fosse apresentar esse episódio, quando eu fosse apresentar esse episódio, a gente Olha, a gente nada. Eu já teria estudado, lido meus livros de trauma que eu comprei. Mas o que acontece? Eu não li nenhum. Eu não li nenhum, porque outros livros apareceram na minha vida. Eu fui lendo outros livros. E por aí vai. Que louca. Aí, o bom é que a gente tá começando esse papo assim, bem descontraído, né? Já que esse assunto. Enfim, e aí tá. Aí por que que eu tive a ideia de falar sobre traumas aqui no podcast? Porque um belo dia estava eu na minha terapia e aí eu falando pra minha psicóloga, né? Ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe, parece até que sou traumatizada. Aí ela, com toda a paz do mundo de uma pisciana, ela chegou pra mim e disse assim: Mas você é. E aí deu tela azul, deu tela azul, deu tela azul, porque eu não me via como uma pessoa traumatizada. Até que a ficha caiu, gente. É sobre isso. Eu realmente eu tenho que, né, vestir a blusinha do trauma, porque. Então, enfim, né? Os dois da minha vida não. Como é que eu posso dizer isso? Não economizaram na criação de conteúdo. Foi muita criação de conteúdo, né, que esse povo desnaturado teve na minha vida. Enfim. E aí, pronto, gente, eu quero saber de vocês. Gostasse, Nath? O que tu ia Eu falar aí? adoro que a Mari sempre solta uma e aí, enfim, tipo assim, segue a É, vida, segue o vida baile. que segue, eu tenho que seguir a vida, né, não? Não. É. Nem às vezes eu não sigo, às vezes eu sigo, enfim, eu surto. Mas tá, eu quero saber de você, de vocês, minha gente. Vocês são traumatizadas com alguma coisa? Eu diria o seguinte, que o trauma ele faz parte, né? Tipo assim, às vezes eu falo com a minha psicóloga e ela Ela fala faz muito parte. disso, assim, sobre. Sempre ela solta assim, isso aí é um sintoma teu. E eu ficava sempre pensando, que porra de sintoma é esse? Aí, volta e meia, isso é um sintoma, temos que achar a razão do sintoma, enfim, eu pensava, que merda esse negócio de sintoma. E aí, um dia, conversando, ela, não sei, ela meio que soltou assim, tipo, que na verdade todos temos razões, né, para desenvolver sintomas, que seriam, no caso, assim, será, se poderia ser interpretado dessa maneira, mas agora que tu falou, eu acho que eu interpretei, tipo, são alguns traumas que a gente vai tendo e vai desenvolvendo maneiras de lidar com eles, né? E aí, sei lá, vivi tal coisa. Nem sei se aconteceu que eu sou traumatizada, mas estou eu aqui repetindo um comportamento uma vida inteira por uma coisa que aconteceu que eu não me lembro. Talvez até tenha ficado no subconsciente. E tô eu ali repetindo. Aí eu paro pra pensar, esse comportamento aqui, não sei o que lá. Sim, ele é sintoma. É sintoma do quê? De um trauma que tu teve. Ah, universos que se abrem, estrelas que aparecem, não sei o que, não sei o que lá. Aí tu começa a se questionar, né? Mas eu acho que realmente é uma coisa bem chocante, assim, pensar e parar pra se confrontar com a ideia de que, sim, tem traumas. Tem traumas, não adianta, acho que todo mundo tem. Todo mundo tem alguns vão ser mais fortes, alguns vão ser mais impactantes, outros às vezes as pessoas vão ter uma história de vida muito difícil, mas vão lidar com aquilo de uma maneira que às vezes é um pouco mais leve e às vezes não conseguem, não vão ficar perdurando esse trauma, né, através de ações e tudo mais. E às vezes quem olha de fora até pensa, como é que não, como é que pode?
né? Mas eu acho que é a maneira como a gente encara as coisas, a maneira como a gente vai agindo na nossa vida, que o trauma ele vai meio que se dissolvendo assim na história e vai ficando para trás, ou a gente vai carregando, bota de mochilinha, veste assim as botinhas, veste o casaco, bota a mochila e segue carregando a vida inteira, né? Eu acho que tem essas duas e mais outras alternativas, mas eu acho que isso muda muito. E sim, eu me considero, ó, me mutei, inclusive. Eu me considero uma pessoa traumatizada por algumas questões e sigo aí, tentando deixar meus traumas no caminho, né? E captar outros, porque tem isso também. Tem outros traumas que vêm, eu tenho que adaptar eles, né? Se eu carrego eles por um tempo, se eu deixo eles pra trás, se eu... enfim. E aí, Mai, pra ti? Ai, com certeza traumatizada. Traumatizada. Faz parte, como o Nath disse. É, ainda bem, assim, que tentando puxar da memória, eu não consigo trazer nenhum trauma severo, sabe? Que me empaca na vida, nem nada do gênero. Mas a gente com certeza vai acumulando, né? Coisas que não precisavam ser traumas, mas que acabam se tornando porque é como a gente interpretou aquela situação, como a gente recebeu, coisa de infância, né? Essas coisas assim. É, é engraçado como às vezes coisas pequenas. Tipo, você tava falando, eu anotei justamente isso, essa coisa tipo assim, ai, que bobagem, né? Normalmente, quando a gente olha pro trauma dos outros, a não ser que sejam coisas que a gente já estabeleceu como, não, realmente, esse aí é um trauma com selo de verificação, entendeu? Esse aí pode, né, sei lá, assédio, morte, agressão, sei lá, coisas assim extremas. A gente é tipo, não, realmente. Mas tem certas coisas que pra mim não seria traumatizante, mas que pro coleguinha foi. E a gente, às vezes, fica meio que sem paciência, eu acho, pra lidar com as consequências, né? Dessas. Do fato das pessoas ao nosso redor também carregarem os traumas delas. Então, isso é algo que eu tento prestar bastante atenção. E eu acho que hoje em dia eu sou mais paciente, sabe? De escutar, entender que por mais que pra mim pareça bobo, não é bobo pra aquela pessoa. É, enfim, acho que pra começar é isso. Arrasou. Tocaram em pontos super relevantes. Enquanto pessoa traumatizada, né? Já, ou melhor, aprovada, né? Já, como é que eu posso dizer? Classificada pela minha psicóloga. Então eu posso dizer com T maiúsculo, traumatizada sim, ó. Tem algum CID de trauma, Nath? Não sei. Ela é traumatizada sim, mas ela faz piada também, né? É sobre isso. Aí eu fico O que pensando, pode ser só um sintoma, né? Do trauma. É só uma fazer a forma piada? de lidar. É Ah, uma com certeza. forma de tentar lidar, né? Com Sem lidar certeza. de fato. Aham. Não, e assim, disse tudo, Mai, porque eu consigo associar essa minha tendência, né? Essa minha habilidade de ser engraçada com algo que eu não sei se é exatamente um trauma, mas que eh, me fez passar por situações muito traumatizantes, que foi a questão do bullying. E uma coisa que eu notei, enfim, essa questão da imagem do meu corpo, enfim, já falamos, já choramos, já tudo, já militamos aqui nesse podcast. É, uma coisa que eu fui notando, né, naturalmente desde criança é que, assim, obviamente as pessoas gostam de outras pessoas agradáveis, né? Então, a maneira que eu encontrei de conquistar as pessoas, já que outras coisas não eram, né, tão bem aceitas e tão bem recebidas pelos outros, então vamos aqui, né, trabalhar essa habilidade aqui de fazer a piada, de fazer uma gracinha, de fazer as pessoas rirem, de agradar as pessoas, né? E aí vem a minha outra pergunta para vocês, que é assim, ó. Vocês conseguem perceber em vocês esses reflexos de talvez válvulas de escape que vocês desenvolveram ao longo do tempo e que faz com que vocês gerenciem de uma maneira melhor ou talvez nem tanto essas questões que
marcam a gente como, entre aspas, traumatizadas? Difícil a pergunta, viu? Achei complexa. E foi passada. Achei. E tu Não acredita tava que eu nem, esperando. eu nem fiz pauta? Olha Sabe só, por quê? veio Porque a eu cara e tive coragem. dificuldade. Eu tive dificuldade com esse assunto. É compreensível. É verdade. Mas assim, foi difícil pra mim sentar e tipo, pra onde é que eu vou? Não sei. E muitas, enfim, é aquele episódio que eu não sei pra onde é que aqui vai, onde é que a conversa vai levar a gente. É Sim, perigoso, perigoso. perigoso mesmo, porque você tem que cavucar caixinhas que não necessariamente você tá afim ou à vontade, né? Eu acho que, inclusive, vai ser uma das minhas dificuldades pro episódio, porque eu anotei coisas aqui, né, quando eu pensei em trauma, coisas que me remetem, assim, tipo assim, não, isso aqui é um trauma, mas eu não sei se eu não sei não, eu não quero falar sobre isso. Entendido, tipo, como falar sem falar sobre, né? Mas. Tá, formas de lidar, né? Eu acho que uma das minhas formas de lidar é tentar me antecipar às coisas. Ansiedade, tá aí, né? É, eu acho que, tipo, não só é o transtorno e tudo mais, como é uma forma de tentar me antecipar à situação. Porque se eu sei que no passado uma situação de certo jeito aconteceu e me machucou, me marcou e tudo mais, e eu já lido com isso, como eu posso fazer pra não passar mais por aquilo? Eu tenho que estar sempre um passo à frente das situações que podem me traumatizar. Então eu já vou estar pensando, tipo, isso pode acontecer, como é que eu faço se isso acontecer? E já tentar me antecipar. Porque caso aconteça, eu posso já saber como é que eu vou agir, não vou ser pega de surpresa, então eu posso já ter decidido, né, tipo assim, cursos de ação, ou eu posso pelo menos, tipo, eu acho que o elemento surpresa é algo que me pega muito, sabe? Então, se eu não sou surpreendida, eu não sou traumatizada na minha cabeça. E se eu tô preparada pra agir, pelo menos, é, espero que, tipo, as coisas não se repitam das formas como aconteceram, né, no passado. E isso eu tô falando de forma geral, tipo assim, não tô pensando em nada em específico, mas eu acho que é uma das minhas formas, é essa coisa de tentar antever as situações, de me preparar, pensar no que é que eu vou fazer. Uma outra coisa, que aí eu acho que já não é tanto uma forma boa de lidar, né, é mais reação mesmo, reação do trauma, essa coisa do gatilho, né? Tem certas situações que eu sei que eu ajo de forma desproporcional à situação em si, porque na minha cabeça é tipo uma bolinha de neve, né? Tipo assim, se essa pedrinha começou a rolar, eu já vejo ela desse tamanho lá na frente. Não, porque eu sei. Porque quando isso aqui começa a acontecer, vai acontecer A, B, C, D e E, e aí vai lá na frente vai vir aquele problema, eu não quero lidar com aquilo de novo, e aí eu já fico estressada de agora, entendeu? Pode não ser absolutamente nada, pode ser que essa pedrinha nunca ia ter virado a bola de neve, mas por saber que eu vou sofrer se virar uma bola de neve, eu já não. Tipo assim, não. Vamos cortar aqui agora essa história, porque eu não quero. Então, eu acho que é uma forma que eu reajo também, tentando evitar ser traumatizada, retraumatizada com as situações. É do tipo assim, eu sei onde isso aqui vai dar, minha paciência já acaba, entendeu? Minha vontade, tipo assim, não, não aceito. O que não é saudável, porque muitas vezes é só as pessoas vivendo a vida delas sem a menor intenção de fazer nada que minha cabeça tá imaginando, sabe? Eu não sei se respondi, mas foi isso que veio na minha mente. Eu, como uma boa ansiosa, eu sou do time da Mai no sentido de tentar me preparar, né? Eu acho que. E daí, nesse tentar me preparar, eu acho que eu até vou para um lugar meio assim. De imaginação fértil, em que eu começo a criar todos os cenários da pior, o pior. Né, o pior resultado, o pior cenário possível. E aí eu vou tentando me segurar ou me de uma maneira ilusória, né? Achar que eu tenho controle pensando no pior cenário. Mas eu me identifico muito com essa tua fala, Mai. Outra coisa que eu pensei quando tu falou, Mari, foi eu acho que eu uso alguns elementos do humor e da autodepreciação também, sabe?
tipo assim, entra no combo, e aí eu vou usando desses artifícios, assim, meio que até pra. Ah, não sei nem se é uma ideia, assim, de despistar. Me lembrei muito, né, da Andressa, em relação ao, tipo assim, ao sintoma. O que que é esse sintoma aí, né? E eu sempre tenho ficado isso na minha cabeça, porque não adianta. Não adianta, eu acho que no momento que tu começa a identificar essas coisas, identificar esses comportamentos, a gente tem que se questionar por quê, né? Assim, até agora, muitos desses comportamentos a gente já viveu, só segue fazendo, sem nem pensar, só vai. Enfim, é o meu modo de, é o meu modo de ser, é o meu jeitinho Gabriela. Mas assim, tem que, chega um ponto que eu acho que cansa, sabe? Alguns. Tem uns em relação a, por exemplo, a minha autodepreciação, esse humor, assim, que eu meio que me jogo embaixo do ônibus, assim, em algumas situações, de que eu tô contando alguma piada, alguma coisa, que depois eu fico me questionando, sabe? Porra, por que que eu fiz isso? Sabe? Me sinto mal comigo mesma, parece que eu mesma tô me traindo. E aí eu entro num lugar assim, ai, não quero mais ser eu. Não quero mais ser assim. O que que eu vou fazer? E aí que tá esse joguinho assim em. Ai, comecei a perceber que esses comportamentos não são muito legais. Por quê? Enfim, é um grande buraco sem fundo que a gente começa a cavar, 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 cavar. E eventualmente a gente vai sair, né, dessas coisas, porque eu acho que é questão de autoconhecimento, mas eu já penso assim, sabe? Tipo, algumas das ferramentas que eu uso hoje, eu não quero mais usar. E eu não sei como me livrar. Eu simplesmente entro num lugar assim do tipo assim, tá, eu tô fazendo, eu sigo fazendo. E eu tô ainda cansada, eu sigo cansada de fazer. Mas ainda não criei outras alternativas ou outras coisas. Então, assim, pra mim é realmente a ideia de ficar criando cenários e meio que numa viagem, né, ilusória sobre os piores cenários que poderiam ser criados. E a piadinha de mau gosto em relação a mim e as minhas coisas, sabe? Acho que pra mim são esses. Enfim, acho que por agora é isso. Vocês foram falando, e assim, pra mim, foi, sei lá, meio que atravessando, assim, tipo, me remetendo pro início, né? O início que eu digo, tipo, não. Eita, minha cachorra, gente. O início, assim, não só o início do trauma, mas também até a questão da primeira infância, né? Que inclusive a gente já tem episódio falando sobre isso, esse assunto que eu amo, a primeira infância. É, E aí eu queria perguntar para vocês, assim, vocês olhando para trás, vocês conseguem identificar é, a causa, a raiz do babado inteiro? Eu consigo identificar, como eu falei, né, a questão do bullying, né, que foi uma coisa que me podou muito, é, a questão da primeira infância desmantelada, né, e, e eu acho que o que eu falei muito, né, aqui, porque a primeira temporada sempre a, as pautas me fizeram me remeter sempre a um mesmo momento, várias vezes que eu conscientemente eu não tinha noção que inconscientemente eu voltava para lá sempre. Que inclusive até terminei de ler um livro agora que diz que 90% do nosso cérebro é subconsciente. Vocês sabiam disso? Eu fiquei chocada. E enfim, então eu consigo olhar para trás e ver raízes e ver inícios, sabe? Do caos e tal. O que eu acho que talvez seja um primeiro momento, assim, um primeiro passo, né, para você se desvencilhar dessas coisas que você acabou vivenciando, para aí sim, na jornada do autoconhecimento, né, ir melhorando. No caso de vocês, vocês conseguem fazer essa análise de olhar para trás e dizer, aqui tem um iniciozinho, né? Vamos cuidar desse buruçu aqui que fizeram comigo. E aí, sim, eu consigo melhorar.
Eu, eu queria falar um negócio que eu acho que. Depois eu quero ouvir até o que a Mari vai, o que a Mai vai trazer, mas assim, quando foi falando, Mari, eu fiquei pensando assim. Teve uma coisa que a Mai falou no início, assim, em relação a, às vezes, a gente tem coisas que acontecem que são muito. São assim, textbook trauma, sabe? Se tu olha lá, ó, trauma, o que que é? Ah, um luto, enfim, uma situação de violência extrema, enfim, um abandono, violências, são coisas muito características, né? Eu acho que chega até ser meio, chega até ser um incômodo, assim, essa questão de, tipo assim, tentar voltar atrás, que, por exemplo, assim, eu entendo que tem coisas que são muito claras, mas quando a gente passa, por exemplo, assim, sei lá, minha infância foi estável. Meus pais, né, estavam ali na minha casa, não tinha grandes questões, mudei de cidade algumas vezes, tive algumas questões, sabe? Mas aí que tá. Às vezes eu volto e eu já cheguei a lugares assim que eu entendo que pra mim me causaram alguma coisa, mas não são aquela identificação de tipo assim, tá bom, realmente aqui foi uma violência que eu sofri. Sabe? E aí, embora eu tenha percebido como uma violência, talvez na meu cérebro de criança, talvez naquele momento que eu estava vivendo, tudo mais, eu hoje adulta, eu entendo isso, mas eu ainda assim, eu tenho até uma dificuldade de identificar, sabe? De dizer assim, ali é um trauma, sabe? Porque eu não tenho muito acesso, eu não sei se eu consigo acessar a maneira como eu me sentia quando era criança. É muito difícil fazer esse jogo às vezes, sabe? De qual foi a minha interpretação naquele momento, já que eu, como adulta, viveria essa experiência de uma maneira diferente, né? E é até um exercício bem difícil de se fazer, eu acho, sabe? Porque quando tu vive uma vida que parece que não sai muito fora né, de padrões, ou tu não vive experiências que são extremamente traumáticas, né? A gente tem a tendência de meio assim, ai, para de reclamar de barriga cheia, sabe? E isso é perigoso nesse sentido, sabe? Se tu não revisita e não vai voltando, a gente vai deixando as coisas meio de lado, ou não é nem deixando de lado, porque o sintoma tá ali, taca, 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 tá. Mas a gente vai meio que minimizando. E eu já percebi isso, não só em mim, percebi isso em várias pessoas que eu conheço que, enfim, tiveram uma infância teoricamente ok. Hoje tem questões que estão tendo que ser tratadas, mas quando tu começa a falar, e aí, como é que foi essa situação, como é que foi aquela outra? Não quero falar. Tipo assim, não era nada demais. Mas é o olhar de adulto, que a gente não consegue acessar o sentimento e o olhar da criança. Então, assim, eu acho que é uma pergunta bem difícil. Eu já cheguei em lugares que eu hoje consigo assumir que foram traumatizantes. Mas quando eu cheguei a primeira vez, eu me lembro de falar assim, pra minha terapeuta. Ai, nem tem nada a ver, mas blá 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 blá. Aí ela, então, vamos pensar aqui de novo, se não tem nada a ver. Aí ela conseguia trazer algumas coisas que eu talvez agora adulta ignorava, sabe? Enfim, mas eu acho essa pergunta bem difícil. Essa é a palavra. Difícil de entender, de se entender, assim. A pauta como um todo, né? Eu tô aqui, tipo assim, as caixinhas, a tampa querendo sair. Eu, tipo, segura esse negócio. Que já tive sessão ontem, sessão agora essa segunda-feira que vem. Como é que eu fico? Como é que eu fico? Mas, não, brincadeiras à parte. Ai, Nath, tu falou muito de coisa que eu tinha notado. Essa coisa do minimizar, essa coisa de olhar pra trás e ver que, tipo, sua infância foi tranquila, foi boa, seus pais fizeram um bom trabalho. Por que você é traumatizada, então? Entendeu? E aí eu acho que vai num lugar de, tipo. É como se a gente se sentisse culpada de querer apontar erros dos nossos pais. Do tipo assim, eles não erraram querendo errar, eles não erraram por maldade, mas
É uma coisa até que eu converso com o João sempre, tipo assim, meu Deus, quais são os traumas que a gente tá incutindo nessa criança? A gente nem sabe? Porque você amando, você fazendo o seu melhor, você vai criar uma criança traumatizada. Eu acho que não tem como, sabe? E aí, é, enfim, faz parte, eu acho. E aí eu acho que fica difícil, porque eu não quero voltar lá atrás e dizer assim, nossa, meus pais me causaram esses traumas. Mas acontece que eles causaram, sabe? Tipo, é triste, mas tipo, não foi a intenção, mas aconteceu. E eu acho que um dos meus maiores a olhar pra trás é essa coisa de esse problema não é tão grande assim. Por que é que você tá triste? Por que é que você tá reclamando? Na verdade, isso nem é um problema. Por que que você tá chorando? Você quer que eu lhe dê um motivo de verdade pra chorar? Você sabia que tem crianças na África que não tem comida? Você sabia que tem crianças sem pais por aí? Você tá chorando por causa dessa besteira? Então, nossa, pegar a Maiana de hoje e eu ter paz em assumir que isso tão pequeno é um problema pra mim, entendeu? Tipo, aí eu fico sempre na dualidade de isso aqui é muito pequeno. Eu não preciso sofrer por isso. É uma bobagem. Tem tanta coisa pior que podia estar acontecendo. O que me ajuda em parte, porque eu tento ver a luz no fim do túnel. Mas às vezes eu só precisava de alguém, ou de mim mesma, dizer: isso é uma bosta mesmo. É chato, é complicado, é dolorido. Não importa se tem problemas maiores no mundo. Esse é um problema que eu tô passando agora nesse momento e me faz sofrer. Pronto. Resolvido. Mas eu não consigo, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Inclusive, eu acho que isso reverbera em eu tendo dificuldade de acessar minhas emoções, que é uma coisa que minha querida amiga Mariana, anos atrás, olhou pra mim e fez: Você é uma coração de pedra. Não tem sentimento nesse coração. Não foi com Eu não essas falei, palavras. eu não falei assim, ó. Eu não falei assim. Eu só disse que você era racional. Aí ela foi. Olha como eu levei o trauma. Olha como me traumatizou esse momento. Não, tô Aí ela brincando. foi, saiu correndo da sala de aula e foi chorar no banheiro, chateada comigo. Mas eu até, tipo, eu tive uma terapeuta por um breve momento, a gente infelizmente não deu pra seguir juntas, que ela meio que fez essa observação, assim, porque ela perguntava como eu me sinto em relação a alguma coisa, como não sei o que ela me fez sentir e tal. Aí eu disse, não, eu pensei que não sei o que lá. Aí ela fez, mas eu não tô perguntando o que você pensou. Eu não tô perguntando o que é que você pensa a respeito disso. Eu tô perguntando o que é que você sente a respeito disso. E eu fiquei, tipo. Não, mas calma, eu sou a pessoa que, tipo assim, eu tô sempre pensando sobre as coisas, né? Então, assim, em relação a isso, olha, eu pensei. Aí ela, não, eu não quero saber o que você pensou. Eu vou repetir, eu quero saber o que você sente em relação a isso. Não sei. Não sei. Tipo assim, eu não sei o que eu sinto em relação a isso. Aí, pronto, e aí ela botou essa grande interrogação na minha cabeça, e desde então eu tenho tentado usar mais o verbo, sabe? Tipo assim, sentir. Ou do tipo assim, isso me faz sentir assim, isso me faz sentir assado. Porque muda um pouco a perspectiva das coisas, sabe? Enfim, e eu fico nessa de minimizar as coisas que eu tô sentindo, achar que, tipo, é bobagem, besteira, podia ser pior. Inclusive, isso me lembrou um Reels que eu vi um dia desses, que é tipo assim, a gente é muito rápido em chegar pra alguém e tentar diminuir o sofrimento da criança, da pessoa, sei lá, do tipo assim, ai, você tá chorando porque você queria aquele sorvete e você não pode ganhar aquele sorvete. E aí a pessoa vai, tipo, você sabia que tem crianças na África que estão sem comer nesse momento? Não é mesmo? Você chora por causa de um sorvete. Ou você sabia, sei lá, sei lá, perdeu o seu brinquedo. Você sabia que tem criança que não tem pai. Mas, enfim, a gente é muito rápido em tentar diminuir a tristeza dos outros. Mas imagina se a gente fizesse igual com a felicidade dos outros. Tipo assim, ai, você tá feliz que você ganhou esta canetinha? Você sabia que tem gente que tem a coleção da Faber-Castell inteira, sabe? Tipo, você não chega para as pessoas e fala assim: "Você tá muito feliz que você ganhou essa bola de futebol?" Mas
uma meia enrolada, não sei o que lá. Tem criança aí que tem 10 bolas de futebol. Ou sei lá, você tá feliz com sua viagem pra praia ali do interior do seu estado. Tipo, tem criança que tá indo pra Disney amanhã. Você deve ficar menos feliz. Você deve ficar menos feliz. A gente nunca tá tentando diminuir a felicidade dos outros, entendeu? Mas a tristeza, a gente se acha no direito de tentar mostrar pra pessoa que ela podia estar menos triste. Sim, ok, ela podia estar, mas ela está, tipo, é um fato. Você racionalmente entender que você podia estar menos triste não vai mudar o fato de que emocionalmente você tá triste. É uma emoção, vai fazer o quê? Enfim, eu acho que esse é um grande trauma que eu trago da minha infância. É tentar fazer esse balanço entre será que eu tô triste o suficiente? Ou será que eu tô exagerando na tristeza por esse fato que aconteceu, entendeu? Eu amei. Eu divido esse trauma também, acho que boa parte da população. E daí a gente fica assim, eu vou ser diferente da minha mãe. Até tu ter 30. Aí tu pensa assim, minha mãe tava certa. E eu vou fazer a mesma coisa. Meus filhos que aguardem. Ah, e aí eu fiquei pensando, eu comecei a rir, porque eu pensei assim, nossa, a mãe tá criando um outro level de trauma. Tipo assim, tá feliz? Aguarde, que essa felicidade não é o suficiente. Não devia estar aqui. Ai, adorei. Pois é, você tá feliz que você tem um emprego? Tem gente que é milionária, não precisa trabalhar. Entendeu? Você tá feliz que você comprou a sua primeira casa própria? Eu tô na terceira casa própria, entendeu? Você tá feliz que você tem um carro? Pois é, eu tenho um iate. Sei lá, entendeu? A gente. Eu não quero aqui dizer que não tem aquelas pessoas que não tentam fazer essas competiçõezinhas de elas tudo superam você em alguma coisa. Não é isso. Normalmente a intenção dessa pessoa não é de diminuir a sua felicidade. É só de competir mesmo. Mas enfim, é isso. Imagina se a gente fosse fazer isso, né? A gente, que interessante, porque cada um é realmente um universo, né? Porque Nath falou de acessar a visão da criança enquanto adulto. No meu caso, e ela não lembra, né? No meu caso, eu lembro de tudo. Eu consigo, a memória da canceriana, né? Eu lembro da roupa, do sapato, do que falou, de quando parou, de quantas vezes respirou. O que é um saco, às vezes. Porque, ai, eu só queria esquecer. Eu adoro quando as pessoas falam assim, caramba, eu nem lembro. Eu fico tipo, ai, que delícia. Que delícia. Maiana e Nath, elas falam muito isso pra mim. Ah, eu nem lembro disso. Nossa, não é maravilhoso? Porque assim, se a gente chega com a fofoca pra Maiana, ela não lembra de nada. Aí a gente chega com a mesma fofoca pra Maiana, ela vive a mesma intensidade do rolê. Ou então, tipo, sei lá, deixei o corte lá de Nath falando do ex dela no episódio tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela fala, nossa, eu nem lembro o que foi que eu falei. Graças a Deus ela nem fica remoendo no dia a dia dela, que tem um episódio que ela tá lá falando do negocinho, eu não tirei na edição. Obrigada, amiga. Então, assim, eu acho maravilhoso, principalmente quando eu sou beneficiada do esquecimento, né? Gostaria de que fosse também um esquecimento meu, mas não, por enquanto é só o alheio, né? E aí, sabe o que me veio? Aí, vocês hablando, que um dia eu mandei uma DM pra uma prima minha, que ela era, tipo assim, não quero casar, não quero ter filho, sou livre, não sei o que lá, não sei o que lá. Parecia até que era aquariana, mas não, é virginiana. E aí eu falei, me conta, como foi que foi a virada de chave tua pra maternidade? Aí eu falando, né? Não, porque eu acho que minhas questões com a maternidade vêm de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe o que ela virou pra falar pra mim? Ela virou assim pra mim e falou: Você tem culpa, você pode. Como foi que ela disse? Você pode colocar a culpa nos seus pais até quando você faz 18 anos. Depois disso, a culpa é sua. E vira e mexe, essa frase dela vem aqui na minha cabeça, que eu fico assim, ó, olhando e tal, que, meu Deus do céu, será que eu tô terceirizando a culpa? Ou será que, na verdade, eu estou só atribuindo a responsabilidade devida para os fatos? E aí me vem muito essa coisa do tipo, do minimizar. Porque uma coisa que eu ouvia muito, e ainda ouço vira e mexe, tipo assim, ah, que dramática. Ah, que mimada. Ah, que exagerada.
detesto tudo isso, porque isso me dá uma revolta interna, que é assim, a completa insensibilidade de entender a visão do outro, que aquilo ali pega no outro, sabe? E, e aí eu fico sem saber exatamente onde está com esses sentimentos, porque realmente essa coisa do ser injusto e do fazer errado me deixa muito desconfortável, muito assim, perdida até no sentido de como é que eu sou o mais certa possível, como é que eu sou o mais justa possível. E aí, muitas vezes, a gente acaba realmente se calando, né? E deixando para lá, e não dando a devida importância que as coisas um dia tiveram e ainda tem, né? Dentro da gente. Só que a gente, enfim, acaba sendo é, acaba sendo ensinado, doutrinado, orientado, influenciado pelo meio de que aquilo ali é uma besteira. E muitas das vezes não é, porque para aquela pessoa ela tem uma bagagem, ela tem um repertório diferente, mas para outra pessoa não é. Né? É uma coisa fundamental resolver aquilo para se poder seguir. E, enfim, é mais ou menos para aí que essa conversa com trauma ela me leva, porque muitas vezes a gente não sabe o que o outro viveu, o que o outro vivenciou, o que o outro teve que passar, né? O que o outro teve que ouvir calado e não entende, né? Muito, não tem essa empatia emocional com o outro. Tudo bem que assim a gente não pode ficar sempre passando pano, enfim, existe um equilíbrio para tudo, mas a gente também precisa entender, né, que o outro ele é constituído de várias coisas, inclusive desses momentos difíceis. E, enfim, por mim, é, é muito difícil falar sobre esse assunto, é falar e não falar, né? Como que nem Maina falou, né? É, então, eu não consigo me prolongar muito nesse assunto, justamente porque eu acho que vai para aquelas gavetinhas também que Maiana disse que, tipo, eu não posso abrir mais, sabe? Então, eu queria perguntar para vocês se vocês têm mais alguma colocação sobre esse assunto. Eu adorei a tua fala, Mari. Eu acho que essa ideia dessa incapacidade, assim, de se colocar no papel do outro, ela. Ah, não dá pra dizer que ela. Ah, essa é um problema só do outro. Porque às vezes a gente tem isso também, né? Então, assim, eu me identifico às vezes nessa frase com algumas questões e eu me questiono, sabe? Em que momentos que eu acabei sendo rasa nas minhas colocações, quando alguém se sentiu confortável o suficiente pra falar alguma coisa pra mim, sabe? E, enfim, eu acho que é importante sempre a gente se questionar, né, nesse sentido, assim, pra ficar mais atento. Mas eu concordo contigo que eu acho que esse é um episódio que, querendo ou não, a gente poderia aqui falar em código o tempo inteiro, ou então querendo falar, mas não falando, porque isso é um assunto que ele é muito difícil. A gente tá aqui na internet, pro Tribunal do Mundo. Não é uma coisa que a gente quer sair abrindo, né? São coisas que a gente vai falar na nossa terapia, com alguma amiga que a gente se sente confortável dentro do nosso relacionamento com nossos parceiros, né? Então, assim, eu acho que não tem muito mais o que se discutir, porque realmente é um assunto que é, é difícil. A gente já trouxe questões aqui que acho que abrangem bem, não dá pra ignorar que o que a gente falou acho que é bem relevante, sabe? Todas nós trouxemos pontos que são bem relevantes, então, assim, concordo contigo nesse sentido. E é importante deixar talvez a mensagem, né, de olhar pra si. Às vezes a gente pensa, vamos olhar pro outro com um olhar mais empático também, mas vamos olhar pra gente se a gente tá olhando pro outro com um olhar empático, sabe? Talvez até nesse ponto assim também. Cobertas de razão. Amei
o que as duas falaram. Acho que tem até aquela piadinha, né? De que, tipo assim, hoje em dia a gente cresceu, a fofoca entre as amigas não é nem mais só pra falar mal, é pra analisar o que será que aconteceu na infância dessa pessoa, no passado, na adolescência, pra que hoje ela seja desse jeito, né, minha gente? Então é lembrar que somos todos humanos, né? Outra coisa que eu vi nessa minha jornada de mãe é tipo assim, às vezes é preciso olhar para as pessoas e lembrar que elas são o bebê de alguém. Sabe, aquela pessoa foi o bebê de alguém, foi a criança na casa de alguém e ela cresceu e aprendeu, absorveu, sabe? Eh, e hoje ela é fruto disso, né? Não, obviamente não justifica, né? Tipo, as pessoas serem. Não consigo pensar em uma palavra que não vai ter um pi aqui. Não adianta elas serem, né? Tipo, não justifica elas serem mau caráter. Arrombadas? FDPs. Pronto, obrigada, amigas. Entendeu? Não justifica tratar ninguém mal, não justifica puxar tapete, não justifica nada dessas coisas, mas pode explicar, sabe? E é lembrar que da mesma forma que a gente tem nossos gatilhos, que a gente tem nossa bagagem, as pessoas vão ter as bagagens delas. Lembrar disso também quando as pessoas estiverem desabafando com a gente, porque a gente também é muito rápido. Ai, que besteira, né? Tipo, que bobagem. E o pior é que, tipo, o exemplo que eu penso nisso mesmo, eu teve uma situação que eu por tanto tempo ficava, não tenho paciência pra escutar. Mas, tipo, nem era coisa pequena nem nada, mas assim. Mas se você para e pensa, pô, e se fosse eu, né? Tanto do mundo ia ser resolvido se a gente parasse e pensasse. E se fosse eu, será que eu também ia lidar com, tipo, ai, é tão fácil, vai, faz? Ou a gente ia precisar de um pouco mais de paciência e, né? Acolhimento. Não sei se falei, mas você acha que eu falei muito aqui? Falei o que eu não devia. Não, achei de boa, amiga, relaxa. E enfim, hoje eu acho que eu me encontro nesse assunto, né? Dentro desse assunto, eu acho que já passou a fase do identificar, já passou a fase da tela azul, agora eu acho que eu me encontro na fase do tomar consciência do tamanho da coisa. Até onde isso de alguma maneira me afeta e como é que eu acabo sem querer demonstrando, sabe? Tipo, isso me leva, eu tô falando isso aqui, isso me leva muito, sei lá, até para um momento de entrevista de emprego. Entrevista de emprego, é, uma coisa é entrevista online, outra coisa é entrevista presencial. E esse ano eu passei por uma entrevista presencial que a vaga era minha. A vaga era minha, e aí no decorrer da entrevista eu mesma fui tomando consciência de que eu tava ficando assim, sabe? E, e enfim, e isso, nossa, isso tomou espaços de terapias e terapias e terapias, o fato dessa entrevista de emprego, sabe? Pelo fato dela ter sido presencial, porque era como se eu tivesse desprotegida. Isso aqui me protege de realmente me verem como sou, sabe? E, enfim, e aí esse comentário me leva para uma sugestão de um livro que inclusive tem aqui, que é O Corpo Guarda as Marcas, Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma. Esse é um dos livros que eu queria ter lido para este episódio, mas enfim, não consegui ler ainda. E a outra sugestão é O Mito do Normal, de Gabor Maté. Eu também não li. É um livro desta grossura, que já já lerei, tá ali me esperando. Que ele é um médico, inclusive canadense, né? Ele nasceu em Budapeste, mas enfim, criado aqui no Canadá, e ele é muito reconhecido dentro da comunidade, né, médica, enfim, pelo trabalho dele é, relacionado a trauma e os efeitos do trauma na vida das pessoas.
Então, eu ainda não li esses 2 livros, mas eles são muito famosos, relacionados a esse assunto, então eu deixo aqui a sugestão, porque eu comprei os 2 e, enfim, estou muito curiosa para ler e também até com medo, né, do que vai sair dessas leituras. Mas é aquela coisa, né? O importante é enfrentar, minha gente, porque quando a gente finge que as coisas não acontecem, as coisas acontecem e elas abocanham a gente. Então vamos tomar as rédeas desses babados da nossa vida, porque a gente é maior que isso, a gente tem que ser maior que isso, né? A gente não pode ficar preso e se limitar a coisas que fizeram com a gente, porque a gente é o dono e proprietário da nossa vida, né? Das nossas vivências. E com isso eu finalizo o episódio, meninas. E hoje, já que eu sou a host desse tema, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar a estrelinha para todo mundo. Para todo mundo. Não é? Eu acho digno, vocês concordam? Acho justo, acho justo. Uhum. Então é Também, isso. também acho. Acha? Tu. Uhum. Pronto, top. É sobre isso. Eu que mando nisso aqui, ó. Então é isso. Estrelinha pra todo mundo. Todo mundo que é traumatizada ganha estrelinha. Todo mundo que causa trauma vai enfiar a sua estrelinha no o que? Mas, amiga, todo mundo causa trauma em alguém. Tu já deve ter causado trauma em um monte de gente. Eu que devo nem ter. sabe. Meu Deus, eu tô até sentindo aqui a estrelinha. Quem és tu que nunca causaste um trauma com certeza? Eu devo ter causado um trauma, assim, na minha época piriguete, que eu tava de bem comigo mesma. Eu devo ter traumatizado umas Uns pessoas. bofs por aí, né? Eu devo ter traumatizado uma galera que foi, tipo assim, a minha volta por cima. Agora é a minha vez de ser o ó que nem foram comigo. Então, assim, realmente, a minha estrelinha está humildemente aqui, ó. Latejando. Então tá. Então, sobre isso, olha, gente, eu quero fazer um pedido do início da da terceira temporada, ou melhor, o primeiro episódio da terceira temporada. Que é assim, quando você estiver assistindo a gente, marca a gente, tira uma foto, coloca nos stories pra gente repostar, tá? Vamos aí fazer um engajamento para essas 3 fofas do caos, né? Da ansiedade, da procrastinação, do perfeccionismo. Sou eu. Identificando com tudo, sou eu. Ai, que Somos triste, nós. hein? Então tá. Gente, ó, conversando no closet em tudo, é sobre Nath isso. tá se acabando. Nath tá tudo mesmo, né? Se divertindo com a estrelinha. Deve estar latejando nela também a estrelinha dela. Eu tô achando o máximo, não só da A da minha luz estrelinha, até caiu. mas com a Maia aqui se identificando. É tipo assim, manda o Cid, manda mais, manda mais. Então tá, vamos embora. Bando de traumatizada. Cruze. Tchau! Tchau. Tchau.